Olá, estudante. Eu sou Adelina Azevedo, professora de Química, e na nossa aula hoje vamos falar sobre a identificação dos materiais. Essa aula é voltada para os alunos do primeiro ano do ensino médio e esse conteúdo ele está disponível no PET volume 2, semanas 1 e 2. Quais as habilidades que pretende que sejam desenvolvidas com o estudo sobre identificação dos materiais? Que você consiga, ao final desse estudo, identificar temperatura de fusão, temperatura de ebulição, densidade, solubilidade como propriedades específicas dos materiais. Que você consiga ainda diferenciar mistura de substâncias a partir das suas propriedades específicas. Que você consiga reconhecer a constância de propriedades específicas dos materiais como critério utilizado para identificá-los e que você consiga ainda relacionar as propriedades dos materiais com as técnicas utilizadas para separá-los. Bom, o uso dos materiais está intrinsecamente relacionado com as propriedades desse material. Por exemplo, pense em materiais que nós utilizamos para fabricar panelas. O que esses materiais têm em comum? Vamos pensar. Existem panelas de ferro, existem panelas de vidro, existem panelas de barro, panelas de pedra e até panelas de plástico para cozinhar no micro-ondas. Qual a propriedade comum a todos esses materiais? O que esses materiais têm em comum? Qual é a propriedade indispensável a um material para que ele possa ser utilizado para fabricar panelas? Bem, todos esses materiais precisam ser condutores de calor. Essa é uma propriedade comum a todos eles. E o que diferencia um material do outro? É só você pensar nas vantagens e desvantagens do uso de uma ou outra tipo de panela, levando em consideração a energia que se gasta, o tempo que leva para o alimento esfriar e o tempo que leva para cozinhar. Por exemplo, quando se quer servir um prato que a intenção é que ele demore mais a esfriar, a panela mais adequada é a panela de pedra. No entanto, se você quiser cozinhar um alimento rápido, uma das panelas, o material mais indicado vai ser o alumínio. Então, você vai fazer uso da panela de alumínio. Vejamos outra situação. Quais as propriedades específicas que justificam o uso de vidro na fabricação de para-brisa? Qual a propriedade indispensável a um material para que ele seja usado para fazer esse objeto? Transparência, impermeabilidade, são algumas delas. Cobre na fabricação de fios elétricos. A gente sabe que todos os materiais têm a propriedade de conduzir corrente, todos os metais são bons condutores de corrente elétrica. No entanto, o que torna o cobre o material mais utilizado? Qual a propriedade que o torna mais adequado? Outra razão para que é fundamental que estudamos as propriedades dos materiais, que conheçamos as propriedades dos materiais, é para poder fazer identificação de substâncias. Veja bem, quando olhamos para esses dois objetos, a gente consegue identificar que um é feito de cobre e o outro é feito de alumínio. Isso pode ser feito usando o olho, que é um dos nossos órgãos do sentido, e o que permite isso é o brilho característico de cada um desses metais.
Agora, veja esses dois materiais ou essas duas substâncias que estão apresentadas. Pela cor, ambos têm a mesma cor. Quais as outras propriedades que poderiam ser utilizadas para identificar quais são os materiais presentes aqui? Bom, se eu souber que um é sal ou açúcar, eu posso identificá-los provando. O açúcar é doce, o sal é salgado, então usando a propriedade organoléptica sabor, a gente consegue diferenciar um do outro. No entanto, existem circunstâncias em que não é recomendável o uso de propriedades organolépticas. Vejamos, nesses dois recipientes com volumes iguais, existem dois líquidos incolores. Pela cor, não é possível identificar qual líquido está presente em cada copo. Também não podemos provar, porque os órgãos do sentido, as propriedades organolépticas, cor, cheiro, sabor, tato, não são adequadas para identificar substâncias em laboratórios e nem substâncias desconhecidas. No entanto, um recurso que eu posso utilizar aqui é a solubilidade ou a densidade. Eu sei que a densidade de um material é a massa desse material dividida pelo volume que esse material ocupa. Densidade é a massa, a quantidade de matéria do material, que pode ser medido em grama, dividido pelo volume, que é o espaço do material, ocupado pelo material, que pode ser medido em litro, em centímetro cúbico ou mililitro. Se densidade e volume são grandezas inversamente proporcionais, e eu tenho dois líquidos aqui, ó, de volumes iguais, então eu posso fazer uso da massa, eu posso pesar o componente que está dentro desse recipiente. Ao encontrar a massa deles, eu sei que aquele que tiver maior volume será aquele menos denso. Portanto, se eu tenho aqui, suponhamos que esses dois materiais sejam o álcool e a água. Eu tenho aqui um volume de 500 ml, ou 0,5 litros. Volume igual a esse aqui. Os dois têm volumes e quê? Iguais. O volume de um é igual ao volume do outro, tá? Se a densidade sendo massa dividido pelo volume, então, densidade sendo inversamente proporcional ao volume, eu vou ter maior massa no recipiente que estiver água. Então, aquele recipiente que estiver cujo a água esteja nele, ele vai ser o material que vai apresentar maior massa. Por quê? A densidade da água é 1 grama por ml, enquanto que a densidade do álcool é de 0,8 grama por ml. O que isso significa? Que em cada espaço de 1 ml eu tenho 1 grama. Em cada espaço
e 1 grama de água. Em cada espaço de 1 ml de álcool, eu vou ter 0,8 gramas. Bem, agora vamos falar de outras propriedades. Aqui é o seguinte, a gente tem 2 recipientes, a gente tem 2 materiais. Um é utilizado para apagar fogo, o outro material pega fogo, ou seja, um apaga o fogo, o outro é combustível. Por isso que conhecer as propriedades dos materiais nos permitem prever o comportamento de cada um deles em determinadas circunstâncias. O gás carbônico é usado em extintores, porque ele apaga o fogo. O gás oxigênio, ele é comburente, ele alimenta as chamas. Enquanto o gás hidrogênio é altamente explosível. A outra situação que a gente usa as propriedades específicas dos materiais é para identificar se os constituintes de um sistema, se é uma substância pura ou se é uma mistura. E como podemos fazer uso da propriedade ponto de fusão e ponto de ebulição para observar isso? Vejam bem, aqui a gente tem o material no estado gasoso, no estado sólido. A partir do momento que o tempo começa a contar e a temperatura começa a subir, vamos ter material sólido, aqui material sólido mais líquido, e percebam que durante o período em que o material estiver derretendo, estiver sofrendo fusão, a temperatura ela permanece constante. Aqui nós já vamos ter material líquido. E aqui a gente vai ter material líquido mais material gasoso. A temperatura permanece constante, o tempo continua passando. Quando o material passar todo para o estado gasoso, a temperatura volta a subir. Aqui, a gente tem o ponto de ebulição da substância. E aqui nós temos o ponto de fusão da substância. Vamos pegar esse outro exemplo. Material sólido mais líquido, material líquido mais gasoso, material gasoso. Ponto de fusão, ponto de ebulição. Vejam, durante a mudança de estado físico desse material, a temperatura permaneceu subindo. E durante o ponto de ebulição também. Isso era característico das misturas. As substâncias puras, elas permanecem com a temperatura constante durante as suas mudanças de estado físico, enquanto que as misturas, a temperatura varia, de acordo com os componentes que compõem essa mistura. Exemplo do uso da temperatura de fusão e temperatura de ebulição para que possamos identificar o estado físico em que um material se encontra. Peguemos o álcool comum e a água. A temperatura de ebulição do álcool a 1 atm é 78 graus e a temperatura de ebulição da água a 100 graus. Isso é na pressão de 1 atmosfera. A temperatura de fusão, ou seja, o álcool, derrete ou congela a menos 114 graus e a água a 0 grau. Portanto, acima de 78 graus, aqui você vai ter material no estado gasoso. Nesse intervalo, você vai ter material líquido. Aqui você vai ter material sólido. Acima de 100 graus, você tem água no estado gasoso. No intervalo entre 100 e 0, você tem água no estado líquido. Aqui você vai ter água no estado sólido. Portanto, a 25 graus, você vai ter água no estado, você vai ter esses materiais no estado líquido. A outra finalidade do uso das propriedades dos materiais
é para fazer escolher a técnica adequada para fazer o processo de separação. Aqui a gente tem o exemplo de uma salina e a gente tem os tanques. Graças à propriedade de volatilidade da água, é possível separá-la dos sais que estão presentes na água do mar. E é a partir daí que se obtém o sal de cozinha que consumimos em casa. Outro uso das propriedades dos materiais no processo de separação de mistura é a destilação simples e a destilação fracionada. Aqui a gente tem um exemplo de um processo de separação de mistura onde se produz a aguardente, onde se produz o álcool, a cachaça. O processo de destilação, ele funciona da seguinte maneira. Aqui a gente tem um aparelho onde está armazenado o líquido a ser destilado, nesse caso é a garapa. Esse material é aquecido. Quando ele começa a passar para o estado gasoso, lembrando que aqui tem uma mistura. Então, o material que tem ponto de fusão e de ebulição menor, ele começa a passar para o estado gasoso primeiro. Ao começar a passar para o estado gasoso, o gás sobe, passa por aqui, pelo condensador, entra em contato com o material frio, sofre resfriamento, e ao sofrer resfriamento, ele passa para o estado líquido novamente e é recolhido aqui. Esse é um exemplo, então, da aplicação da temperatura de fusão e temperatura de ebulição como técnica de separação de misturas. O outro exemplo, você tem uma mistura de sal e óleo. Forma-se um sistema homogêneo, ou seja, estão com uma única fase. Ao saber que o sal é solúvel em água, enquanto o óleo não é solúvel em água, a gente pode adicionar água a essa mistura e obter essa fase, essas duas fases, um sistema heterogêneo, que pode ser submetido a uma decantação para separar o óleo e a um processo de destilação simples para separar o sal e a água. Bem, resumindo, os materiais possuem propriedades que são comuns a todos os materiais, que são aquelas que nós chamamos de propriedades gerais. Massa, todo material possui massa, todo material é feito de matéria. Volume, porque a matéria ocupa lugar no espaço. Indestrutibilidade, a matéria não pode ser criada e nem destruída. Portanto, as propriedades gerais não permitem diferenciar um material do outro porque elas são comuns a todos os materiais. No entanto, existe um grupo de propriedades chamadas de propriedades específicas que estas, sim, permitem a identificação de um material. Essas propriedades são muitas. Por exemplo, o ponto de fusão, o ponto de ebulição, a densidade, a solubilidade, ser inflamável ou não, ser solúvel ou não, são exemplos de propriedades que nos permitem identificar um material. Bom, aqui eu tenho a referência do material que foi utilizado para produzir esses slides. Existem ainda algumas atividades aqui e um resumo que vai ficar disponível para vocês no aplicativo Conexão Escola. E você peça a ajuda dos seus professores e tenha um bom estudo.